Fala, amiguinho do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês a correção da M0701 aí, sequência digital final. É a última para a gente curtir o Natal aí, as férias e só voltar o ano que vem. Então você que é do sétimo ano já se inscreve no canal, ativa as notificações porque no ano que vem, quando você estiver no oitavo ano, você vai usar esse canal aqui para estudar também, porque aqui vai ter as lições do caderno do Currículo em Ação, Aprender Sempre, as avaliações. Então fica comigo aqui até o final da escola aí lá no terceiro ano, certo? Então tamo junto, é nóis, bom vídeo aí. Então tá aí para vocês, ó, a avaliação que a gente vai fazer aqui, ó, M0701 de matemática. Já se inscreve aí, deixa aquele seu joinha, compartilha com seus amiguinhos aí que estão atrasados aí nessa tarefa, tá? E se der tempo a gente vai fazer as outras também aí de ciências e português e história, falou? Então a primeira questão aqui é questão bem simples, né? Ó. Laudelino tinha 318 bolinhas de gude, as quais distribuiu igualmente entre seus 3 netos. Quantas bolinhas de gude recebeu cada neto de Laudelino? Então você tem que identificar qual operação que você tem que fazer aí, né, meu? Você tem uma quantidade lá e vai distribuir. Quando você vê a palavra distribuir, qual a ideia que vem na sua cabeça? Distribuição, divisão, exatamente. Então você vai dividir, né? 318, vou montar a conta aqui, ó, 318 dividido para 3, né? Aqui na divisão, gente, se você tem dificuldade, ó, essa divisão aqui tem várias formas de você fazer, tá? Uma delas é você fazer mentalmente aí, ó, 318, ó, 300 mais 18. Vou fazer aqui para você o macete. Não, vamos fazer primeiro aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o 3. Dá para dividir por 3? Sim. Quantas vezes? Uma vez. Aí, uma vezes 3, 3. Coloca aqui, ó. Calcula a diferença. Sobrou nada. Baixou 1. Atenção agora, hein? Toda vez que você baixar o número, sempre que baixar o número, você tem que fazer a divisão, hein? Então, 1 dá para dividir por 3? Não, não dá. Aliás, dá, né? Porque a tabuada começa no 0. Então, dá quantas vezes? Nenhuma vez. Então, é 0. 0 vezes 3 dá 0, né? 0 vezes 3 dá 0. Calcula o resto. Certo? Aqui sobrou 1. Agora abaixo o 8 lá. Baixou 8. Sempre que baixar alguém, você tem que fazer a divisão. Então, baixou 8, ficou 18. 18 por 3, você sabe que dá 6, né? E 6 vezes 3 dá 18. E aí acabou a conta, né, meu? Então, divisão é bem fácil, certo? Só saber tabuadinha, né? Agora vamos fazer outro jeito aqui, um macetezinho. O macetezinho é o seguinte, você pega aqui a conta e faz 300 mais 18, certo? Isso aí dividido por 3. E aí que você pode fazer, ó, propriedade distributiva, ó, 300 dividido por 3, você sabe fazer de cabeça, né? Dá 100. 100 vezes 3 dá 300. E 18 dividido por 3, também você sabe a tabuada, 3 vezes 6, 18, dá 0. No final das contas, você soma aí o 100, né? Mais o 6. 100 mais 6, 106, tá bom? Então é isso aí, a dica que eu dou para você. E vamos para a próxima. Próxima atividade aqui, ó, não esquece de escrever, amiguinho, porque, ó, no oitavo ano eu vou te ajudar também, hein, cara. Eu vou te ajudar no oitavo, no nono. Fica comigo até o final. Marcela observou que, ao final de um campeonato de futebol, o time para o qual ela torce ficou com um saldo de gols de, olha só, saldo negativo, hein? -8 saldo, hein? Ao verificar o saldo de gols do último colocado do campeonato, ela constatou que esse correspondia ao dobro do saldo de gols do time para o qual ela torce. Qual foi o saldo de gols do último colocado desse campeonato? Bom, se é o dobro, né, você tem aqui uma quantidade, -8. O dobro é multiplicar por 2, certo? Esse é o dobro. E o dobro de um número negativo vai ter o quê? O dobro da dívida, né? Então vai ser -16, né? Ou -8 com -8 dá -16, né? Então aqui, ó. Então ficou, o time que ela torce ficou com saldo de -8. E o último colocado ficou com o dobro do saldo de gols que o time dela tinha, né? Então,
o dobro de menos 8 é menos 16. Muito bem, amiguinho, vamos para a terceira agora, hein? Paulo destinou 15% dos 80 metros quadrados de área externa de sua casa para construir uma horta. Qual é a medida da área em metros quadrados que Paulo destinou para a construção dessa horta? Olha aí, ó, porcentagem é o tema da aula aqui, ó, porcentagem. Então vamos lá, vamos analisar. 15%. 15%. Como que a gente pode expressar a porcentagem? Então, a gente pode expressar a porcentagem na forma de fração. 15% é a mesma coisa que 15 centésimos. Olha aí, a fração decimal. Então, a porcentagem também é uma fração. E se eu resolver essa fração, né? Porque fração é uma divisão. Se eu pegar 15 e dividir para 100, você vai ter a forma decimal da porcentagem, ó. 15 centésimos na forma decimal. Então, essas três formas de representar a porcentagem. A gente usa uma dessas aqui para fazer a conta. Vamos utilizar a forma fracionária, que eu acho mais simples, ó. Então, temos 15% de alguma coisa, certo? 15% de alguma coisa. Então, esse de alguma coisa a gente faz vezes alguma coisa. Nesse caso, é os 80 metros quadrados. Então, 15% de 80 vai dar, ó. Então, você pode dividir, né? Ou simplificar, ó. Divide por 10 aqui vai dar 10, divide por 10 aqui vai dar 8. Então, você pode cortar o zerinho. Sempre que tiver zero em cima e zero embaixo, você corta um zero de cima com um zero de baixo, tá? E aí, você faz aqui 15 vezes 8. Você sabe que 4 vezes 8 dá 60, né? Então, o dobro de 60 é 120. Então, 120 dividido por 10, tá? Então, 120, que é o resultado de 15 vezes 8. E o 10 estava lá embaixo dividindo ainda. Então, não pode esquecer aqui de dividir por 10, hein? E aí, é só cortar o zerinho, né? Vai dar 12. Então, 15% de 80 é 12 metros quadrados. Tá? Então, essa é a resposta aí, 12 metros quadrados que ela reservou aí para plantar a horta. Olha aí, operações com números inteiros. Vamos lá. Na cozinha do restaurante de Ricardo, há um refrigerador que atinge a temperatura mínima de menos 2 graus Celsius. Para obter maior agilidade no congelamento de alguns alimentos, ele adquiriu um ultracongelador que atinge uma temperatura mínima 20 graus menor que a temperatura do refrigerador que ele possui. Qual a temperatura mínima que esse ultracongelador consegue atingir? Então, você tem aqui, ó, menos 2 graus Celsius, tá? E o ultracongelador é 20 graus a menos. 20 graus a menos, ó. Vamos fazer aqui uma subtração. 20 graus a menos, ou seja, nós temos que subtrair 20, tá? Subtrair 20 graus. Você vai chegar aonde? Você vai chegar em menos 22 graus, tá? Então, esse é o raciocínio que você pensa aí, ó. Você estava no menos 2 e voltou 20 unidades para trás, né? Então, é negativo lá, né? Então, você veio para cá. Então, essa é a temperatura que o ultracongelador atinge, menos 22 graus Celsius. Muito bem, amiguinho, tá compreendendo? Tá fácil? Tá difícil? Ó, me segue lá no Insta também, tá bom? No TikTok também, se você tiver, ó. É o mesmo arroba aqui do Insta no TikTok, tá bom? Aqui no canal você se inscreve aí, porque como eu disse, meu, aqui tem material pro 8º, pro 9º, pra primeira série do ensino médio, pra segunda série do ensino médio e pra terceira série do ensino médio. Então, eu vou te acompanhar no mínimo uns 4 anos a mais aí, ou 5 anos a mais aí. Então, fica comigo aí, se inscreve e ativa as notificações, hein? Pablo é professor de Sociologia e tem um perfil em uma rede social com 6.000 seguidores, no qual ele divulga materiais sobre ciências políticas. Devido a uma postagem que ele fez no último final de semana, ele observou que o número de seguidores em seu perfil aumentou 30%. Após esse aumento, quantos seguidores Pablo passou a ter em seu perfil? Então vejamos, é 30% a mais, né? Então, se você pensar comigo aqui, ó, que 100%, né? 100% corresponde a 100 dividido por 100, ou seja, 100% é a unidade, 100% é o inteiro, é 1, tá?
Então 100% é 1. Se eu vou aumentar, eu vou ter mais que 100%. Vou aumentar quanto? Vou aumentar 30%. E você acabou de ver no exercício anterior lá, que 30% também pode ser escrito como 30 centésimos. 30 centésimos. Nesse caso, também eu posso escrever na forma decimal como 0,30 ou 3 décimos ou 30 centésimos também, né? O zero aqui não faz diferença, tá bom? 0,3 e 0,30 é a mesma coisa. Bom, agora que eu sei disso, o que eu posso fazer? Eu posso somar esses dois aqui que eu vou ter um aumento de 30%. Ó. Então, se eu aumentar 30%, eu terei, na realidade, 130%. Tá? Então, vamos trabalhar com 130%. Você sabe que 130%, fazendo aí a conversão para decimal, você vai ter 1,3 ou 1,30. Então, é com isso que eu trabalho, tá? Dessa forma aí, ó. Ou, se você preferir, você pode colocar na forma de fração também. Mas vamos colocar na forma de decimal, que a gente ainda não fez com decimal, ó. Você tinha 6.000 seguidores e agora você tem 30% a mais, ó. Vou colocar o 1,3 em cima e os 6.000 embaixo, porque é uma estratégia minha para fazer multiplicação quando tem um monte de zero assim. Eu coloco o número que tem zero embaixo. E aí eu só faço o quê? Desço os zeros aqui todos, ó, de uma vez só e faço a continha com 6. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. E 1 vezes 6 dá 6, com mais 1 dá 7. Não pode esquecer da casa decimal aqui, ó, uma casa, vírgula. Então dá 7.800 seguidores aí na rede social. Olha aí agora uma continha aqui de fração. Ó. Ademar comprou uma caixa de bombons. Ele comeu 2/3 dos bombons da caixa e seu filho Hélio comeu 1/5 desses bombons. A esposa de Ademar comeu os demais bombons. A quantidade de bombons que Ademar e Hélio comeram juntos corresponde a uma fração da caixa completa. Vamos ver qual fração. Ó. Um comeu 2/3. 2/3. E o outro comeu 1/5. Tá? 1/5 da caixa, né? Então, é 2/3 em relação ao total e 1/5 em relação ao total. Por isso que a gente pode fazer o quê? Como é o mesmo total, a gente pode simplesmente somar as duas frações, tá? Então, o método para somar frações, você tem aqui vários, né? Vamos fazer o mais comum, que é o método da borboletinha. Ó. Então, você vai fazer aqui, multiplicar esses dois aqui e vai obter o quê? O denominador. Então, o denominador aqui vai ser 15. Beleza. Agora, vou traçar um traço bem grande aqui e vou fazer a mesma coisa agora multiplicando em cruz aqui, ó. Esse vezes esse. Tá? E aí, eu obtenho aí, no caso, 2 vezes 5, 10. O sinal aqui é mais. E agora, 1 vezes 3. 1 vezes 3, exatamente 3. Né? Então, nós temos uma fração aí de 13 quinzeavos. 13 quinzeavos. Esse é o resultado da conta. Porém, tem um outro modo de fazer também, né? Que é usando o MMC. O MMC entre 3 e 5, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é o próprio 15, né? Ó, o MMC, vamos fazer aqui, ó. MMC entre 3 e 5. Como 3 e 5 são primos, tá? Eles não têm divisor, né? A não ser ele mesmo. Então, vamos começar aqui com 3, aqui dá 1, aqui dá 5. Aqui com 5, aqui dá 1, aqui dá 1, acabou, né? E aí você multiplica aí, 3 vezes 5, 15. Esse é o mínimo múltiplo comum. Tá? Com o mínimo múltiplo comum, você vai fazer o quê? Vai colocar ele aqui, né? Fazer um traço grande e fazer 15 dividido por 3 dá 3. Aliás, dá 5, né? 5 vezes 2, 10, tá? Então é a mesma coisa, só que agora a gente usou o MMC para encontrar o divisor, o denominador comum. 15 por 5 dá 3, 3 vezes 1, 3. Então perceba que o resultado é o mesmo, né? Então, quinzeavos aí. 13 quinzeavos é a fração que o cara comeu aí dos bombons aí, tá? Então tá aí pra você. Não esquece de se inscrever no canal, hein, meu? Por favor, se inscreve aí pra gente atingir aí bastante inscritos aí, conseguir ajudar muitos seus colegas aí do estado inteiro e até do Brasil, né? Quem sabe, né?
Questão 7 agora. Juliano, eletricista, precisou trocar parte da fiação elétrica de sua casa para realizar o serviço. Ele dividiu o fio de 22,5, olha o comprimento do fio, 22,6 metros de comprimento em fios com 1,6 metros de comprimento. Quantos fios de 1,6 metros de comprimento Juliano obteve para realizar esse serviço? Então, olha aí, divisão com números decimais, meus queridos, ó. Vamos lá, vamos fazer a conta, ó. Vamos armar a continha aqui, sem segredo, ó. É 25, certo? 0,6 dividido por 1,6. 1 inteiro, 6 décimos, tá? Vamos dar um zoom aqui. E se você tem dificuldade, a sua dificuldade vai acabar agora. Primeiro passo para resolver esse tipo de divisão com vírgula é verificar se a quantidade de algarismos depois da vírgula é o mesmo. Se for o mesmo, aqui eu tenho 1 e aqui também tem 1. Então eu posso simplesmente ignorar a vírgula, tá? Caso fosse diferente a quantidade de casas decimais aí, teríamos que completar com 0 aonde tivesse menos, né? Completa com 0 para dar a mesma quantidade e aí você apaga a vírgula e faz a conta com números inteiros, olha aí. Vamos fazer a conta agora. Agora é 256 dividido por 16, tá? Nossa conta ficou assim. É uma conta equivalente à anterior. Bom, 2 não dá, vamos pegar o 25, né? 25 dá uma vez só. Aí nós temos 16, vamos calcular a diferença e o resto. Sobrou quanto? 5 não deu, emprestou, ficou 15. 15 tirou, 6 ficou 9. Ali 1 ficou 0. 9 de resto, desceu 6, ficou 96. 96 por 16, eu acredito que dê uma conta exata. Será? Vamos ver aqui, ó. Na tabuada do 16, quantas vezes cabe no 96? Vamos ver aqui, ó. Vou fazer uma conta aqui. 5 vezes 6 dá 30 mais 3, é 6 vezes. 6 vezes, exatamente 6, não é isso? 6 vezes 16, ó. Acompanha comigo, ó. 16 vezes 6. Vamos verificar a conta. 6 vezes 6 dá 36 ou é o 3? 1 vezes 3, 1 vezes 6, 6, né? Com mais 3 dá 9, 96. Então é isso mesmo. 96, não sobrou nada, acabou a nossa conta de divisão aí. Ok? Então deu um número, quantidade inteira aí, deu 16 pedacinhos de fios aí. Então só você marcar lá a resposta e não esquecer de escrever aqui no canal, hein? 16 é a resposta. Essa aqui é a 7. Atividade 8, Vanessa comprou um fone de ouvido de R$600 para presentear sua sobrinha. Ela pagou R$200 de entrada e o restante em 4 prestações. Quantos reais Vanessa pagou em cada uma dessas prestações? Então vamos com calma. O valor da compra era 600. Ok? Porém, ela deu uma entrada de 200. Então ficou apenas, olha só. Era para pagar 600. Ela pagou 200 de entrada. Restaram aí R$400 para ela parcelar em 4 vezes. Vamos fazer aqui mesmo a divisão. Dividido por 4. Certo? Dá para fazer de cabeça, né, meu? Dá 100, né? 100 vezes 4, 400, não sobra nada. Então deu R$100 o valor da prestação aí da menina aqui. R$100 aí de prestação desse fone. Que aliás é um fone bem caro. Esse fone aí é fone de boy, mano. Na 9, o que a gente tem aqui? Ó? Observa a sequência numérica apresentada no quadro abaixo. Olha lá, tá indo de 1 em 1 embaixo. E em cima tá indo de 2, foi para 6, para 10, de 4 em 4 a partir do 2, né? Uma expressão algébrica aqui descreve essa sequência numérica de acordo com a posição n de cada termo está representada em. Então vejamos aqui, ó. Começou no 2. Tá certo? Começou no 2. Para 6, o que a gente fez aqui? Somou 4. Né? Do 2 para chegar no 6, somou 4. Quantas vezes? Uma vez só. Né? Somou 4 uma vez só. O próximo é 10. Tá? O próximo é 10. Então, em relação ao 2 lá do começo, para chegar no 10, a gente somou quanto? Somou 8. Ou seja, 2 vezes 4, né? 2 vezes 4 somou aqui.
Tá acompanhando o raciocínio? O próximo aí é 14. Então, em relação ao 2 lá do começo, para chegar no 14, ó, tivemos que somar 3 vezes 4, ou seja, 12, né? Então, daqui já dá para a gente tirar uma lógica aqui, ó. É a seguinte, esse valor aqui, ele está aumentando, ó. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3, tá? E eu já estou no quarto termo, então é 1 a menos. É uma vez a menos, tá? Então, o que quer dizer? Posso fazer assim, ó. Eu vou pegar sempre o primeiro termo e somar aqui, porque está aumentando, né? A posição n menos 1. E vezes a quantidade que está aumentando, né? Que aqui no caso é 4. Tá? Essa expressão aí, e você não vai encontrar aqui porque ela não está fatorada, é simplificada. Ó. Vamos lá. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. 4 vezes n dá 4n. 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tá? Junta o 2 com menos 4, você vai ter 4n menos 2. Essa é a expressão. 4n menos 2, tá? Então, você pode pensar dessa forma. Hein? Olha a atividade 10. Uma fábrica produz 15 lotes de balas em 9 horas. Diante do grande demanda de seu produto, essa fábrica ampliou seu horário de funcionamento diário em 3 horas, mantendo o mesmo ritmo de trabalho. Com o aumento desse horário de funcionamento, quantos lotes de bala a mais essa fábrica passou a produzir? Então, é quantos lotes a mais, hein? Ó, a mais. Nós temos que fazer aqui 2 continhas, hein? É a mais. Quer saber só a quantidade a mais, tá? Então, isso aqui é chamado de regra de 3 ou proporcionalidade, né? E quanto mais horas funcionando, mais balas. Né? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui, ó, 15 pacotes, 15 lotes, né? Em 9 horas, certo? E X pacotes em 12 horas, né? Que é 9 mais 3 dá 12. Você tem aqui a nossa regra de 3. Como eu acabei de comentar, quanto mais horas estiver trabalhando, mais lotes produz. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Nesse caso, nós temos que multiplicar cruzado. Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, nós temos aqui, ó, 9 vezes x dá 9x, que é igual a 15 vezes 12. Vamos deixar dessa forma que dá para simplificar. Ó. O 9 passa dividindo, nós temos aqui 15 vezes 12 dividido por 9. Certo? Dessa forma aqui fica mais fácil. Ó. Podemos dividir aqui por 9, aliás, por 3, né? Embaixo dá 3, em cima vai dar 5, né? 15 por 3 dá 5. E depois dá para simplificar de novo aqui mais uma vez, ó. 12 por 3 vai dar 4. E aí você tem o resultado, ó. 5 vezes 4. Né? O 5 vezes 4 é igual a 20 lotes. Ou seja, se ela produz agora 20 lotes, quantos lotes a mais ela produz? Sendo que ela produzia antes apenas 15, né? Ela produz 5 lotes a mais. 5 lotes a mais. Fechou? Então, pessoal, vou deixar aqui por aqui esse vídeo com essas partes aqui, né? E na segunda parte eu trago o resto, tá bom? Não esquece aí, ó, se inscrever no canal, me seguir lá no arroba aqui, tá bom? Deixar uns vídeos aqui pra você também como indicação. E se der tempo a gente volta aí com as de português também e as outras, tá bom? Grande abraço, até o próximo, tchau.